tem um mordomozinho em casa, que legal. Eu posso pedir pra ele apagar a luz Agora tem essas Alexa, mas antigamente, pô, vai lá e... Ah, apaga a luz pro pai. Aí ia lá e fala, poxa, pega que água legal. gelada pro pai. Isso, Não, pega... o sonho do pai é ter um filho pra falar, pega água gelada pro pai. É maravilhoso, Vem cara. um combo no software do pai. Vem. Eu vou te dizer, meu amigo, espera. Chega a hora que começa a pagar as próprias contas, que eu tô vivendo esse que momento coisa agora. boa, Meu amigo. coisa Ô, boa. Glória. Ô, Glória. Vai demorar um pouco. Glória. Ou talvez não, o Davi já Não, tá muito demora avançado. nada. Se o Davi tá querendo criar canal no YouTube. Pois Eu tenho é. esse dilema. A gente tem um medo danado. A gente fica... Isso é um assunto denso até se falar, porque, tipo, pensa só. A gente tem um aparato pra poder, né, ajudá-lo a começar a criar um canalzinho no YouTube se ele quiser. O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim. Eu não tenho opinião formada, porque eu fico pensando assim, todo filho de artista, a maior parte, ele pode correr o risco de viver à sombra do pai, da mãe. E isso pode ser uma merda, né, pra cabeça da pessoa. E eu quero que os meus filhos sejam protagonistas da vida deles. Sim. No caminho deles, e é isso. Só que, por exemplo, Sem te envolver na história. se eles quiserem ter um canal no YouTube, eu vou muito apoiar. Mas como é que deve ser esse meu apoio? Esse meu apoio deve ser um apoio de pai ou deve ser um apoio de facilitador no processo? Porque eu não quero misturar as coisas. Então, o filho do Rafinha criou muito criança um canal pra jogar e tal, é o Tomzera Player. Maneiro. Então ele já tem esse canal, o que o Rafinha fazia? Ele ajudava o Tom a gravar e depois via o que ele ia postar e ajudava a divulgar lá no Mais Que 8 Minutos. E assim, um canal super de boa, sabe? Sim. De criança mesmo. E aí acho que deve colocar, não sei se colocava no YouTube Kids pra não ter aquele negócio de comentários Sim. e tudo mais, mas ele criou com essa idade, eu acho. E era super fofo. Enquanto for uma brincadeira, e se for uma brincadeira de criança mesmo e acabou, cara, eu acho que é isso aí. Eu tô muito sossegado. Agora, imagina se isso aí vira realmente uma parada que evolui, e aí que dá certo, e aí cria... A gente sabe, a gente lê muita coisa, né, cara? Eu sei lá, eu fico com medo. Eu não gosto de entrar nas redes sociais pra ver o que a galera tá falando. Eu tenho medo do que as pessoas estão falando agora. Às vezes pode ter um cara falando ali uma coisa, falando, não gosto. Eu não gosto de ver, cara. Eu sei que você não gosta. Eu não gosto. Tipo assim, eu fico... E é porque me faz mal. Eu já sei que, por exemplo, me faz... Eu sei lidar mal com o que fala de mim. Eu já não gosto. Tipo assim, beleza, eu tô trabalhando, eu sei que eu tenho que saber. Eu sei ouvir crítica. Sabe que assim, eu sei ouvir crítica. Você chega pra mim aqui trocando, cara, isso aqui não tá legal, melhor isso aqui. Eu tô de boaça com isso. Eu não gosto do comentário maldoso, sabe? Sim, e do chato. E tem coisa que o cara... Às vezes, cara, é isso. Tu fala um negócio Pô, já aconteceu de um cara... Sei lá, que alguém falou um negócio que a pessoa não tem a menor ideia de que aquilo me causou mal e o meu dia ficou ruim por causa daquele comentário. Já aconteceu algumas vezes de eu ficar pra baixo, enfim. Eu sou ruim, isso pra mim já é ruim. Eu com a Lu e com meus filhos, eu fico muito... Assim, eu fico possesso quando alguém faz um comentário da Lu. Eu fico... Se fosse meu filho, então eu vou ficar, tipo... Eu não sei como reagir. Eu fico brava se alguém faz um comentário da Lu. Mas... Não sou nem da família. Porra, mas você entendeu? Então, tipo assim, eu não sei se... Mas aí pode ser que seja muito mais sobre mim do que sobre ele, sabe? Sim, Tipo assim... mas assim, do Davi, por exemplo, é desativar comentário. Isso. É por pura diversão, sabe? Mas isso talvez seja... talvez ele tenha puxado o negócio do sol, queimar daqui a 1 milhão de anos, eu já pensando no... um futuro, entendeu? Davi com 8, mas eu tô, não. E o Davi adolescente? Sim. Davi adulto, esse caminho. Porque uma hora vai seguir. liberar os comentários, né? Talvez seja isso, sabe? Eu não tenho opinião formada e também não quero ouvir a opinião de ninguém, não, porque eu que sou o pai, a Luciana que é a mãe e... Sim. Tipo assim, eu só tô falando. Tipo, ai, Marcos, você tem que deixar ele apoiar. Ai, Marcos, não deixe, não. Isso. Não, quer opinar, opina, só não vou ler. Tem uma coisa que, assim, como é o sonho dele, ou pelo menos, não sei se o sonho, mas seria muito novo pra tratar isso como sonho. Mas se é uma vontade dele, talvez, assim, como você disse, vocês têm essa estrutura, não só a estrutura, câmera e tal, mas a estrutura familiar, de trabalhar já com a internet, de entender o que é, que ele já sai muito na frente do que muita criança que quer e os pais não estão no meio, né? Porque, obviamente, um filho de dentista tem mais chance de ter um consultório de dentista.
Por óbvio, claro. né? Então, ele tem essa chance de conseguir lidar com isso de uma maneira mais fácil do que outra criança, porque vocês já estão ali, entendem mais. Ó, isso funciona assim, isso funciona assado e tudo mais. E talvez ele tendo isso junto com você seja um lugar mais de segurança. Você vai estar mais de olho, você vai estar prestando atenção. E, assim, como tudo na vida a gente precisa, fazer isso junto com uma terapia, alguma coisa para aprender a lidar e tudo mais, porque daí é tratar a opinião da pessoa como... Ontem a gente estava brincando, a gente estava chegando no Rio e a gente estava falando, porque o Daniel que trabalha com a gente, em São Paulo eu fico meio assim de sair de chinelo, porque parece que no Rio as pessoas aceitam mais a gente estar de chinelo. Eu falei, nossa, eu saio, tô de Crocs aqui, inclusive. Eu saio numa boa. Eu falei pra ele, eu parto do seguinte princípio, o chinelo é a minha opinião, é da pessoa. Então eu fico com o meu chinelo, você fica com a sua opinião e nós dois somos felizes. Olha que coisa maravilhosa. Mas, isso é tão verdade que hoje eu saí do hotel só pra ir na padaria e na farmácia do lado do hotel. Eu falei, eu vou botar um chinelo. Eu falei, não, tô em São Paulo. Pô, eu acho que isso fica na cabeça. Fica na cabeça de vocês. Eu acho que é uma parada que meio que, sei lá, criou seu imaginário. Total. Porque ninguém vai ligar se você sair de chinelo. Entendeu? É doido, né? O Daniel que trabalha aqui falou, não, se eu ando na Paulista de domingo de chinelo, me olha. Eu falei, será? Eu acho que Só te isso é uma acharam bonito, história... sei lá. Ou gostaram do seu chinelo? A minha nova filosofia é, o que o Igor 3K usaria? Chinelo? Chinelo. Ótimo. Descalço? Vou descalço. Não funciona muito. Parece um lenço umedecido, né? Não funciona muito, porque a gente ainda tem que... É o que você falou ontem, que os meninos acordavam perto da hora do café e você tinha que acordar 1 hora antes pra tomar banho, arrumar cabelo e tal. E os meninos acordam 5 minutos antes, bora. Isso é verdade. E o Igor andou de chinelo onde a gente foi lá, 22 mil passos de chinelo. Aí ele tava aí é muita coragem. Eu não sei se eu consigo. Ele tava igual a Sandy. Aí o problema é que o pé... daí o problema é que dói, mas não que seja um problema você usar o chinelo. Mas assim, é muito doido, né? Porque se eu for olhar pra trás, assim, tipo, a gente toma decisões na vida que... E aí eu acho que eu começo a perceber assim, cara, por exemplo, eu hoje, por exemplo, eu tô falando aqui, até pra eu, por exemplo, falar do meu filho, tipo assim, aqui num lugar que eterniza, né? Porque é uma coisa... Eu fui pensando assim, até que ponto eu deveria falar, sabe? Porque eu percebo hoje coisas que eu deixo de fazer no... Tipo assim, num stand-up, beleza. Mas num stand-up que não vai pra internet. Sim. No palco. Sei lá, tipo, num vídeo que eu vou fazer no UTC e tudo mais. Eu evito de fazer, por exemplo, certas brincadeiras, certos comentários, porque eu sei que daqui a 3, 4 anos... talvez o Davi possa assistir esses vídeos. E eu fico olhando pra trás assim, falei, cara, mas tem muita merda que eu já falei lá atrás e que talvez o meu filho, se ele vai ofuscar, e eu acho que ele vai, porque eu fico pensando, cara, se o meu pai ou minha mãe, se eu conseguisse ter os registros do meu pai e da minha mãe do passado, todos os vídeos, fotos, eu acho que eu adoraria ver. Sim, né? O que eles falavam de mim? Porque a história do meu... Sei lá, a história dos meus pais diz muito sobre quem eu sou. Então, eu acho que talvez ele possa ter, não só ele, é claro, né? E ter uma curiosidade natural de querer ver esses vídeos, não só meu, né? Da Lu também, e os vídeos, inclusive, que a gente fazia junto. E a gente tinha os vídeos de cantadas, que a gente falava muita besteira. E eu fico pensando, cara, é muito louco. Quando eu gravava isso, eu só gravava. Sim. Hoje, parece que eu virei a chave completa. Tipo assim, eu saí do 8 pro 80. Agora, tudo que eu falo, que eu penso, que eu projeto, eu fico, cara, como é que vai ser daqui a sei lá o quê? Eu sei que isso é bom em até um determinado lugar. Sim. Cara, eu deixo de fazer muita coisa. Eu deixo de emitir muita opinião. Mas eu ia te contar uma coisa. A Má, a Má não teve essa chance de... eu já ter feito muita coisa, porque ela já estava comigo, já tinha 7 anos quando eu entrei pra comédia, né? Mas aconteceu uma coisa, vou te contar que talvez te dê um outro panorama, porque a Má já tá com mais idade, né? Eu lembro que a gente foi gravar o Fritada, tem uns anos isso já. E aí a Má e o Ventura, eles têm uma relação deles lá. O Ventura ama, a Má ama o Ventura. Eu falo que o Ventura é mais amigo da Má do que meu, porque eles criaram uma amizade entre eles lá. E aí a gente foi gravar o Fritada e o Ventura chegou pra mim e falou assim, Cris, eu fiz uma piada com você e tal, que fala da Má, eu queria saber se tudo bem. E a Má tava lá comigo, no camarim. Eu falei, pergunta pra ela se tudo bem. Aí ele falou, Má, fiz uma piada, assim, acessado, que cita você e tal. Ela falou, tá bom. Ele falou, você não quer nem ouvir a piada? Ela falou, não. Ele falou, mas você não quer nem saber o que eu falo pra saber se eu posso? Ela falou, não, pode falar. Ele falou, mas e se eu brinco com você? Ele falou, não,
por você, tudo bem. Mas e se a gente grava isso e aí seus amigos da escola, na época ela tava na escola, e seus amigos da escola virem, e daí ela falou assim, se eles vierem falar alguma coisa, eu vou falar, sabe por que ele fez piada comigo? Porque ele me conhece. O dia que ele fizer uma piada com você, você me conta. Nossa, muito... E aí, naquela hora, eu falei, cara, ela entendeu tudo. Ela convive com isso, ela entendeu que, tipo assim... Sabe por que ele fez uma piada? Porque eu sou relevante pra ele, você não é. Então ele não zoa você. Mas vai muito da personalidade também da criança e do adolescente, né? Às vezes o Davi nem vai querer saber, né? Tipo assim, ele nem vai querer ver. Ou não vai se importar. Não vai se importar. Ou às vezes ele já vai ver quando ele tiver aquele tipo de humor pra entender o que vocês faziam. Então tá tudo certo, tá safe. É verdade. Não, é porque começa a virar uma chave de pensamento, preocupação de pensamentos dele. Ele fica vendo... Ele chegou naquela fase que ele começa a ver canais de pessoas que eu conheço, né? E a gente tem muito cuidado para não estabelecer um padrão, porque já acontece, né? Tipo, a gente quando era pequeno, por exemplo, a gente conhece o Wendel Bezerra, né? E aí, o Davi, ele gostava de Bob Esponja, assim, mas, né, sem, tipo, 2, 3 anos, assim, sem entender nada, só vendo ali o Bob Esponja. E aí, um dia a gente pediu pro Wendel gravar um recado pro Davi, né, e aí o Wendel, super querido e tal, gravou. Um ano depois, a gente teve a oportunidade de gravar um vídeo maravilhoso, que foi uma coisa que é um dos momentos mais felizes, assim, da minha vida com meu filho, que foi um vídeo que a gente fez na música do Toy Story, né? Eu amo esse vídeo. Esse vídeo pra mim foi um dia mágico, assim, acho que um bom adjetivo pra esse dia foi mágico. Que quem cantou foi o Zé da Viola, que fez a voz cantou o Amigo Estou Aqui Mesmo, e a gente cantou lá, e participou o Marco Ribeiro, né, e o Guilherme Briggs, que faz o Woody e o Buzz. E aí teve um momento que a gente brincou. O Davi brincou com o Buzz e o Woody com as vozes, né, originais ali em português. Isso né? É muito único. Eu acho, eu tenho a arriscar que nenhuma criança no mundo teve essa oportunidade. Total. Acho que só ele, porque isso não aconteceu nos Estados Unidos e provavelmente não aconteceu em nenhum país com os dubladores. Ou seja... E com o cantor da música junto. Não aconteceu nunca, eu acho. Então, o Davi, ele em um determinado momento, ele ficou mal acostumado. Porque ele não tem a noção. Ele amou aquele momento, ele se divertiu, mas ele não tem a menor noção da grandiosidade que era aquilo. E aí teve um determinado momento que ele pediu pra gente... Ele queria a voz de acho que era... Cara, foi escola de rock. Ele gostava de escola de rock. O filme do Jack Black? Eu amo esse filme. É, maravilhoso. E ele ficava assistindo pra caramba. E aí ele queria falar com o Jack Black. E a gente falou assim, filho, não é assim, porque aí já fugiu um pouco da nossa capacidade. Mas não tá longe. Da jurisdição. Não, dá. Você falou, ela atendeu o Jack Black, foi buscar. Foi buscar? Então busca aí, por favor. O Jack Black adora o Brasil, ele É verdade, mas vamos entender, vamos assim, combinar que, tipo, não é um desafio... não é um WhatsApp. Não é um WhatsApp, é isso. E aí, eu lembro que ele ficou com uma leve frustração. Ele não fez birra, ele não fez nada, mas ele falou assim, poxa, sabe? Não é assim que acontece? Não é assim que acontece. Eu falei, caraca, você tem que tomar muito cuidado, cara. Eu acho que é você que tá errado. Você devia melhorar seus contatos, sabe? É isso. Não é? Ou devia mandar... Você devia ter todos os contatos. Esse networking aí pra você trabalhar. Pra realizar os sonhos da vida clara, entendeu? Para os nossos filhos, a gente tem que mimar ele o extremo, né? Ontem eu cheguei, extremo cansaço e tal. Eu fui deitar, a Má veio conversar comigo. Falei, Má, vamos conversar lá na cama, porque assim, eu já tô... Aí ela sentou, não, eu já tava destruída. Aí ela, falando, ela falou, mãe, eu tô com um problema muito sério. Eu falei, o que foi, meu bem? Ela falou, então, eu acho que esse problema começou, eu devia ter uns 4, 5 anos, quando você me deu uma bolsinha de poodle. Eu falei, que isso? Ela falou, não, porque assim, eu tô muito mal acostumada. E agora eu tô tendo que pagar minhas coisas, e eu sou cara. Eu sou cara, é muito bom. E o problema era que você não tinha trazido nenhum presente? Não, ela tava com problema, tipo assim, ela tava querendo comprar um negócio, mas ela pensando assim, cara, isso aqui é porque eu fui me acostumando a gostar de coisas, né? Então o problema dela, tipo, até que começou meu problema, quando você me deu aquela bolsinha de poodle. Que maravilhoso. Cara. Lá atrás, a culpa é sua. Você criou esse monstro, entendeu? E agora eu tenho que pagar um hábito que não fui eu que desenvolvi, você desenvolveu isso. Você é corresponsável disso, você devia pagar. Você devia pagar, é isso. Então a gente, tipo assim, vai chegar uma hora que ele vai acontecer um Jack Black, entendeu?
Mas como assim? Foram não é vocês que estavam num show de uns youtubers também que fazem vídeo jogando e tudo mais? Sim. Que vocês levaram ele. Levamos. Olha aí! Então, esse daí foi o show do Problems, né? Isso. Que é um canal gigantesco, infantil. Eu não né? sabia desse canal. Eu falei, gigante mesmo. É gigante. E o Davi já tinha falado há muito tempo que ia ter o show do Problems no Rio de Janeiro. E aí Aí chegou no dia. No dia, a gente foi ver, será que a gente consegue lá? E eu tinha esquecido completamente, que apitou na agenda, né? Porque ainda bem que, nesse caso, ele falou meses antes, viu? Deu certo. Viu? Nesse caso, Save the date. Save the date. E daí... E foi por isso, eu sabia que a gente tinha bloqueado na agenda esse domingo, porque a gente sabia que ia ter... Só que foi chegando perto, a gente não lembrou. E aí eu meio que, caraca, cara, é o show do Problems. E aí eu meio que fiquei assim, cara, será que eu mando mensagem, sabe? Meio tipo... Sabe? É porque é meio estranho, né? Oi, Eu sou o Marcos Castro. Eu sou o Marcos Castro. Aí eu fiquei meio sem graça, aí eu comecei a entrar no Insta. Aí eu fui ver, tipo assim, pô, será que alguém aqui me segue e tal? Aí um dos meninos me seguiu, eu falei assim, talvez aqui eu tenha abertura de falar, poxa, será que... Porque, juro pra você, não era nem... Claro que, pô... O ingresso é um passeio em família. Então, vezes 4 ali, porque eu levei um amiguinho do Davi, não é barato. Já não dá uns 800 conto. Mas assim, não era nem pela grana. Também é sobre, porque, né, a gente pode economizar. Mas era muito mais de ter oportunidade de encontrá-los. De encontrar. Eles, de qualquer forma, eles encontrariam o Davi porque eles fizeram um negócio maravilhoso, que eles atendem todo mundo depois do show. Eles ficam com a criançada mesmo. Caramba, que legal. É porque, cara, não dá... Assim, é muito maneiro, mas por outro lado eu penso, não dá pra ser diferente, né? Porque a criança... Aquilo é um momento mágico pra criança. Imagina você não conseguir tá vendo ali, como é que explica? Então eu acho muito maneiro. Não só ele faz isso. O Lucas Neto faz isso. O Ronaldo, o Gato Galáctico também faz. Eu sei que uma galera faz isso. É meio que um padrão. Eu acho muito maneiro. Os adultos não precisam não, né, cara? Acho que vem do teatro infantil isso, porque do teatro infantil os personagens saíam, às vezes não eram todos, mas saíam pelo menos 2 pra tirar foto com as crianças de graça. Então eu sabia que isso ia acontecer, porém, eu não sei se eu tava na pilha, no pique de ficar ali numa fila muito tempo e tudo mais, tal. Aí eu mandei mensagem, que bom que eles responderam. E aí eu tive a oportunidade de trocar ideia com eles. Aí eu comecei a me sentir velho, porque aí é uma galera que, tipo, tem 20, 21. E a galera que tem 20, 21, Cris, era a galera que tinha 8, né? Quando a gente tava lá no início de stand-up, ou mais até, menos, 6 anos, né? E é uma galera do YouTube, era uma galera que via isso, que me via 12 anos atrás. E quando você começou no YouTube, que você era mais novo, você se sentia parte meio que dessa galera, mas daí você viu que você não é mais. Não sou mais, por isso que eu botei cabelo. Isso aí é pra pelo menos ter juventude em algum lugar aqui, porque aqui já foi embora há muito tempo essa juventude. Eu me senti assim quando eu era DJ, eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha 17 para 18 anos. Então, quando tinha festa de 15 anos pra tocar, era só 3 anos mais velho, eu era da galera. E o tempo foi passando, eu, 21... 22, 23 e totalmente diferente. Sim. Eu me sentia, eu chegava assim, eles me chamam de tia. Tia, toca tal coisa. Eu não sou sua tia, eu tava aqui. Sabe? Mas a diferença... eu não sei em que momento vira isso. Eu não... Mas eu já comecei a ficar bolado que, tipo, pessoas que na rua vêm falar comigo e as pessoas... Cara, já aconteceu, tipo assim, de adolescente... Se o senhor tirar uma foto comigo... Nossa. O senhor... Cara, o senhor, O senhor. Não, isso antes do transplante, né? Devia Depois, ser... Não, mas nunca mais. É porque eu acho que... Sabe o que é? Eu percebi isso que o adolescente, ele não consegue... Eu tenho 38. Pro adolescente, eu ter 38 é tipo eu ter 50. Sim. Eu tenho 50 anos. E eu tenho 2 filhos. Entendeu? É muito tio. É uma distância gigantesca. Pro adolescente é muito... Mas pra mim, eu tô muito mais perto dele, de 20 e poucos, porque eu tinha 20 e pouco, sei lá, ano passado, na minha cabeça eu tinha 20 e pouco. Mas o tempo vai passando e você vai percebendo que não. Mas tem esse lance, ainda mais o lance de ter filho e tudo mais. Não é sobre o...